Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o assassinato do delegado Rui Ferraz Fontes, que foi um grande delegado lá de São Paulo, que combateu o PCC durante muitos anos e justamente por isso era jurado de morte pelo grupo criminoso lá de São Paulo. Ele, depois disso, se tornou secretário, ele aposentou da polícia, se tornou secretário de administração lá de Praia Grande, o município ali na região litorânea de São Paulo, e infelizmente acabou sendo vítima de uma emboscada e morto por criminosos certamente ligados ao PCC. A investigação ainda está acontecendo, parece que 2 suspeitos já foram identificados nessa execução, e eu acredito que isso vai levar ao PCC, com certeza, é claramente uma execução. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Marcelo Avaí e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o delegado Rui Ferraz Fontes foi executado a tiros lá em São Paulo. Ele era considerado o inimigo número 1 do PCC, ele que começou essas investigações há algum tempo. Ele agora já está aposentado, não trabalha mais na polícia, mas estava trabalhando exatamente como secretário na prefeitura de Praia Grande, lá em São Paulo, né? Enfim, toda a trajetória policial dele foi marcada pelo combate ao PCC e enfim, ele era jurado de morte. Tem algumas imagens que mostram aqui o que aconteceu. Eu não posso mostrar esses vídeos aqui, porque o YouTube não gosta desse tipo de coisa, mas esse carro aqui é o carro em que está o delegado. Ele já está fugindo da emboscada armada pelos traficantes. Infelizmente, ele acaba sendo atingido pelos ônibus aqui nessa via, né? O carro dele está aqui na frente desse ônibus aqui. Aí aqui vinha atrás o carro dos traficantes, do pessoal do PCC. E daí o pessoal do PCC sai com as armas, tá vendo? Manda os outros carros pararem, todo mundo parar. E daí eles vão aqui onde está o carro com o delegado sofreu um acidente. Não se sabe se ele chegou a morrer no acidente, ele já estava morto nesse momento, enfim. De qualquer forma, a culpa é do PCC, porque né, fizeram essa perseguição contra ele. Mas aqui eles vão e dão vários tiros no carro, ou seja, para garantir que o cara estava mesmo morto, e depois fogem no carro, voltam para o carro e empreendem fuga, né? Então, claramente, isso aqui não é roubo, isso aqui não é sequestro, isso aqui não é nenhum crime, digamos, comum. Isso é uma execução clara e há, inclusive, essa ordem, já havia essa ordem de prisão desse delegado, porque ele foi o responsável pela prisão do Marcola, né? O Marcola é o líder do PCC, está na cadeia já há muito tempo e deve continuar na cadeia por muito tempo, mas eles culpavam o delegado por isso, né? E parece que esse é o problema. O delegado se aposentou, não estava mais na ativa na Polícia Civil. Enquanto ele estava na Polícia Civil, ele tinha a proteção da própria corporação, né? Os policiais que estão na ativa contam com a proteção da corporação. No momento que ele se aposentou, ele não tinha mais essa proteção e isso é um problema, né? Porque ele passou a ser o secretário ali de Praia Grande, né? Secretário de Estado de Praia Grande, e como um emprego civil ele não tinha mais segurança, não tinha mais proteção contra esse pessoal, e Praia Grande é uma região controlada pelo PCC, né? Ele próprio tinha feito... Bom, aqui tem uma outra câmera gravando a mesma coisa, então você pode ver aqui o carro dele aqui imprensado entre os dois ônibus aqui, já depois do ponto que ele bateu, né, que ele tenta, ali, ele chega ali, ó, e bate nos dois ônibus e fica preso aqui, e aqui o carro dos bandidos chega aqui por trás, e os bandidos saem e atiram nele aqui, depois fogem, e, bom, enfim, é o que aconteceu, né? Aqui, ó, o ex-delegado demonstrou preocupação antes de ser assassinado, ele sabe onde eu moro, né? É lógico, essas organizações muito grandes, elas têm esse problema, elas têm uma capacidade de logística, uma capacidade de investigação significativa, né? O cara era um inimigo do PCC e não poderia ter sido deixado sem escolta, sem proteção, é realmente uma falha clara do Estado, né? O Mário Sabino coloca muito bem aqui na coluna dele: o PCC executou o ex-delegado Rui Ferraz Fontes e o Estado foi cúmplice, né? Nessa reportagem aqui ele fala abertamente que, olha só, eu combati esses caras durante tantos anos e agora os bandidos sabem onde eu moro, minha família agora quer que eu deixe o emprego em Praia Grande e saia de São Paulo. Ele ainda apontava a preocupação com a exposição a assalto nas mídias e sua família se sentia ameaçada. Ele e a mulher saíram de um restaurante e iam para casa quando foram abordados. Um dos criminosos apontou a arma para a cabeça do ex-policial,
foram roubados celulares, joias, cartões e moto do casal. Os suspeitos foram presos em flagrante e os bens recuperados. Na época, Fontes atuava como secretário da administração da prefeitura de Praia Grande, né? Então, ou seja, ele mora lá em Praia Grande, ele estava ali, os bandidos sabiam onde ele morava, então realmente era um risco muito grande para ele, né? Foi ele que indiciou alguns dos principais líderes da facção, como o Marcola e vários outros, né? Também foi responsável pelo indiciamento da mulher do Marcola por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então, ou seja, o cara é realmente um cara corajoso e que, infelizmente, acabou sendo vítima dessa quadrilha terrível, né? O Tarcísio determinou a mobilização total dos policiais para encontrar os assassinos do ex-delegado geral executado nessa emboscada. Então, tá todo mundo procurando o pessoal. Parece que já identificaram 2 suspeitos. Aqui o Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo. Já identificamos o segundo indivíduo que participou do assalto do Dr. Rui Ferraz Fontes, após um trabalho de perícia no local. Vamos solicitar a prisão temporária dos 2 já identificados e seguimos com todas as polícias empenhadas nesse caso para que os culpados sejam punidos, né? Então, é lógico, é isso que se espera, tomara que esses caras sejam punidos, mas a grande questão é como é que se chegou nesse ponto, né? Como é que se chegou num ponto em que esse pessoal se sente confortável de fazer um assassinato, assim, no meio da cidade, e de um cara que, em tese, não tinha mais preocupação para eles. O cara já estava aposentado, ele não ia fazer mais nada de mal, é pura vingança do PCC. Esse tipo de coisa é o que se vê em estados controlados por traficantes, né? Como é o México, né? Que você tem essas quadrilhas que controlam grandes áreas do estado e que simplesmente fazem a lei deles e não tem o que fazer, né? E quem ousa participar de ações contra esses criminosos acaba sendo visado. Ou seja, acaba se criando uma fragilização completa, né? E veja, para pensar, os delegados que hoje atuam como PCC, como é que se sentem, né? Você hoje está trabalhando contra o PCC, está tentando indiciar, culpar, encontrar provas e coisa e tal. O que vai acontecer com você amanhã, né? Esse é o recado que eles querem passar, esse é o medo que eles querem deixar para as pessoas. E o fato deles conseguirem fazer isso com uma pessoa que ela própria não causa mais nenhum problema para eles é realmente uma coisa que é marcante, né? Eu não tenho dúvida que há uma falha central na segurança no Brasil, e é justamente o fato de que não há um incentivo de fato para brigar contra esses grandes grupos criminosos, né? A polícia no Brasil acaba perseguindo o pessoal que botou tweet errado na internet, que fez um tweet que o pessoal não gostou. Ah, porque o Bolsonaro rabiscou estátua com batom lá no dia 8 de janeiro. Ah, não, isso é crime. Não, o cara lá, o PCC não importa, o PCC deixa pra lá, né? Chega a ser absurdo o fato do governo Lula não declarar o PCC uma organização criminosa. Enfim, é realmente uma coisa muito triste. Dá um certo desânimo do país pensar em como esse pessoal está acontecendo, o que está acontecendo aqui com o nosso país, né? E embora isso seja um problema lá de São Paulo, particularmente o PCC, mas aqui no Rio de Janeiro a situação é muito similar, com dezenas de policiais que cumprem seu papel, mas que no final das contas, como é que vai ficar, né? Muitos policiais moram em favelas, moram em lugares, em comunidades que, se os bandidos quiserem de fato se vingar do cara, podem acabar fazendo isso, né? Então é uma coisa realmente extremamente crítica isso. Mostram aqui, tem vídeos que mostram a sequência de tiros e a morte dele, é realmente muito triste isso. Vamos esperar a identificação e o que vai vir a partir daí, mas não há dúvida que isso é um aumento na escalada desse tipo de crime. Eles estão querendo agora intimidar os delegados atuais para impedir ações contra o crime organizado, né? Ou seja, claramente o que a gente vê aqui no Brasil é um Estado que mudou de lado. O principal objetivo do Estado é defender o Alexandre de Moraes, o Lula, né, os esquerdistas todos, e que se foda o resto da população, não se importa com quem realmente está sujeito aí ao crime. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.